Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Vamos ler, irmãos, a boa palavra na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 2. Epístola Universal de Tiago, capítulo 2. Onde diz aqui: condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juiz de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Até aqui Deus nos dá. Amém. Essa palavra escrita por Tiago, pelo decorrer do tempo, pela cronologia, nós entendemos que foi Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu essa palavra. Que no começo do ministério de Cristo também não creu no seu irmão, nele, no Senhor Jesus, mas depois converteu-se a ele, rendendo-se às obras maravilhosas e à sua palavra de salvação.
que carregava junto de si. Teve uma morte triste, morreu apedrejado, mas cuidava do povo de Deus, falando aos judeus, falando ao povo que havia se rendido, havia se convertido ao cristianismo. E ele sabia que era costume das pessoas demonstrarem as suas posses de acordo às suas vestes e as joias que usavam. Anel, como ele falou aqui, anel nos dedos. Quanto mais anéis, mais rico. Quanto mais vestidos de púrpura, que era muito cara. A púrpura ela era oriunda de um molusco que pegava no mar, muito raro, muito difícil. Tanto que Lídia, lá em Filipenses, era uma vendedora de púrpura. Mãe de João Marcos, filha de Loide. E notou-se que havia uma predisposição a dar mais atenção, a dar mais honra aos que tinham mais condição, aos que tinham mais dinheiro, aos que tinham mais posses. E Tiago, preocupado com isso, pois eles ainda estavam, portanto, nesse momento de transição para o cristianismo, assimilando a fé cristã, tendo Deus como seu único Salvador, Jesus Cristo como enviado à terra para a redenção dos nossos pecados. Então era um grande trabalho de readaptação. É difícil você remover uma árvorezinha assim, é uma coisa, você remover uma árvore do tamanho dessa igreja, da altura dessa igreja, é outra, é muito mais difícil, muito mais perigoso. Às vezes torna-se até impossível. E a fé judaica, e depois judaico-cristã, e depois cristã, esse ainda era um entremeio, judaico-cristã. Nem só judaica, nem só cristã. Eles estavam em transição. Tiago preocupou-se porque começou a notar entre eles a não observância desse mandamento tão importante. E aqui ele dizia que era o mandamento real, o mais precioso de todos eles, que é amar o próximo como a ti mesmo. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. E depois ele fala, se você não comete o adultério, mas mata, você é culpado por todos os outros, porque a obediência não é feita pelo cumprimento de uma diretriz da palavra. É o conjunto de orientações que então culmina na obediência ou desobediência do cristão, do servo e da serva do Senhor. E ele preocupava-se porque ele dizia, se chega um homem rico nos nossos ajuntamentos, em outras escrituras ele fala sinagoga, em outras traduções, e nós pegarmos o rico e a ele dermos um lugar de honra, e ao pobre um lugar de desonra, dizer, fica de pé ou senta aí no chão, no estrado aí dos meus pés, porventura, não estamos fazendo dele distinção, ele diz o seguinte, porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Nós fizemos uma distinção, pré-julgamos, e nos fizemos juízes de maus pensamentos. Por que um juiz de mau pensamento? Porque subentende-se que um juiz julga de forma imparcial, sem protecionismo, sem um lado. A lei não vê lado, ela é cega, ela julga de acordo aos fatos. Porém, se ele é tendencioso, ele julga favorecendo a um ou ao outro, esperando receber um favor depois. Então você agrada aquele rico na igreja, para que depois você receba algum favor dele. Assim como, por esse espírito que habita em algumas igrejas, os pastores, os anciãos, os servos de Deus,
às vezes deixam de admoestar alguém porque o dízimo dele é muito grande. Então deixa meio que correr frouxo. E isso é reprovável diante de Deus, a qualquer um, porque na presença de Deus somos todos iguais, nivelados pela grande misericórdia de Deus, derramada em favor das nossas vidas. E se assim não for, não estamos cumprindo a lei real de amar o próximo como a nós mesmos. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Remete a nós aqui também sobre a semeadura, que Deus se lembrará das nossas ações, Deus se lembrará da maneira que nós nos portamos, Deus se lembrará da maneira que nós nos comportamos diante das adversidades, diante daqueles que são menores do que nós em conhecimento, seja em posição social, enfim, ou maiores nesses dois quesitos e outros mais. Se nós realmente tratamos com imparcialidade, se nós realmente amamos um amor desinteressado, um amor puro, sincero, que vem do coração de Deus e deverá ser disseminado por toda a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Às vezes nos vemos em embaraço nas nossas vidas, porque focamos numa coisa só. Não posso cometer o adultério, mas o não matarás vem de amar o próximo como a ti mesmo. Às vezes você não mata com uma arma, não mata com uma faca, não mata com uma pedra, com uma paulada, mas mata com a língua. Verdade, você está com a mesma mulher, com o mesmo homem a vida inteira, você nunca lançou mão do que não é teu, mas quantas almas será que você já matou? Quantas almas? Uma vez aconteceu uma situação engraçada comigo, que a mim não ofendeu em absoluto, mas na mesma hora eu notei essa discriminação. Eu parei um carro velhinho, que eu tinha uma Brasília branca, né? Quem nunca teve? No centro ali da cidade onde eu nasci, em Caraguá. Em frente ao Banco Itaú e a loja pernambucana. Parei a Brasilinha ali, fiz o que tinha que fazer, estava me preparando para sair. Entrei no carrinho velho, estava me preparando para sair, aquela luta para pegar o carro. Tinha um homem parado na minha frente com uma caminhonetona bonita. Eu acho que era uma caminhonete da Toyota, uma Hilux, não me lembro. E estava muito apertado, porque o carro, ele parou muito perto do meu carro, e veio outro carro na frente dele e prensou ele. Mas atrás de mim não tinha ninguém, então ele me viu no carro. Ele desceu, bateu no teto do meu carro, olhei para fora, falei, oi, pois não, bom dia. Ele falou, bom dia, tudo bem? Eu falei, tudo bem, o senhor? Ele falou, estou bem. Ele falou, ô parceirão, falou assim comigo, tem como você dar uma rezinha na Brasília aí para eu tirar meu carro? Claro. Aí ganhei a ré na Brasília, tirei. A minha era uma Brasília, carro era o dele. Eu acho que ele nem fez por mal, eu nem tive isso por mal, mas eu falei, o meu não é carro, só o dele que era. Ainda por desaforo, eu olhei um adesivo no carro dele, então isso é da pessoa. Estava escrito assim no adesivo atrás, se a situação está ruim para mim, imagina para você. Eu falei, se está ruim para ele que está de carrão novo, imagina para mim, estou de carrão velho. E às vezes nós agimos assim, irmãos. Na igreja, às vezes as pessoas nos veem assim, pela nossa maneira de se comportar, de se portar, e sem perceber nós magoamos o nosso próximo. Isso se aplica à igreja, na nossa vida cotidiana, no relacionamento do casal. Às vezes o irmão é mais autoritário, o irmão é mais dominante na relação, ou a irmã, e sem perceber você está fazendo acepção dentro da sua casa. Foi a palavra que Deus mandou esses dias sobre o tratamento com os filhos. Não fazer acepção. Se a gente pegar a palavra de Deus e aplicar ela na nossa vida, ela serve em tudo. Se você é um chefe no trabalho, se você é subordinado entre você e seus colegas, se você é patrão entre você e seus funcionários, se você é pai e mãe entre você e seus filhos, casal entre marido e mulher, irmãos, pais, sogra, cunhado, tio, prima, cunhada, genro,
e assim por diante, noras, sogro, netos, netas. Temos que ter esse cuidado, irmãos, porque a palavra vem ensinando a todos nós. É aquilo que a gente sempre fala, às vezes a pessoa veste-se decentemente, congrega todos os dias, dá suas ofertas, atende o pobre, honra o seu casamento, guarda a palavra, faz os seus jejuns, mas não perdoa, trata com indiferença. É muito natural isso acontecer no nosso meio, no meio dos evangélicos. É muito natural. E os discípulos eram constantemente, os apóstolos do Senhor, eram constantemente advertidos quanto a isso. Os irmãos vejam que uma ocasião eles caminhando pelo caminho, eles estavam discutindo entre si quem deles seria o maior. Quem é maior? João? Pedro? Tiago? Lucas? Mateus? Quem é o maior? Porque havia entre eles uma certa rixa entre os discípulos, porque eles percebiam a proximidade que João tinha com o Senhor, de maneira que ficou relatado na Bíblia que João era o apóstolo, o discípulo a quem ele amava, que o Senhor amava. E havia entre eles essa diferença, essa preocupação de afirmação, de autoafirmação. E um deles perguntou: Senhor, o que te parece? Quem entre nós é o maior? E o Senhor respondendo disse a eles: arrazoais entre vós, quem é maior? O que serve à mesa ou o que está sendo servido à mesa? O garçom ou o cliente? Ele falou: maior é o cliente, o que está sendo servido. Ele falou: disseste bem. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Eu, o Filho de Deus, glória ao nome do Senhor, cheio de glória, majestade e poder, sou um serviçal. E vós arrazoais, quem de vós sereis o maior? Ninguém ousou falar palavra alguma, porque através do exemplo dele de abnegação, o exemplo dele de renúncia do poder, cheio de glória, cheio de majestade, cheio de domínio, se fez homem, frágil, foi morto e com morte de cruz, para mostrar o seu amor pela nossa alma. Se há alguém que não pode fazer acepção de pessoas, se há alguém que não pode ter a soberba no seu coração, que não pode ter a altivez na sua mente e no seu espírito, somos nós que conhecemos a palavra de Deus. Às vezes nós ascendemos a algum ministério na obra e nos achamos o maioral. Eu sou ancião, eu que mando, irmão. Cuidado, porque o mesmo Deus que enche da palavra esvazia. E o dia que Deus nos esvaziar da palavra, a igreja não nos aceitará mais. Então você não sabe que os filhos esperam pão? Olha o pão aqui. E se tu não tens o pão para repartir, eles vão procurar em outro lugar. Os irmãos nunca ouviram dizer que o que segura a ovelha é pasto, não é cerca? Se o pasto é bom, não se preocupa com a cerca. Eles não vão longe, porque eles sabem aonde tem comida. Glória ao nome do Senhor. Então é necessário, irmãos, que nós tenhamos essa compreensão do nosso papel na obra de Deus, nosso papel na vida. Às vezes nós rechaçamos muito um casal quando um dos dois procura alguém fora do casamento. Isso é tão polêmico, irmão, mas essa semana Deus está trabalhando, Deus está nos pegando de surpresa, Deus quer fazer obra na nossa vida. É evidente, traiu está errado, traiu a esposa está errado, traiu o esposo está errado. Não é nem só pela questão da palavra, uma questão moral, uma questão de caráter. Não quer ficar junto, larga, mas não trai. Mas ok. Por 1 milésimo de segundos eu quero convidar vocês para se colocar do lado do errado, olhar pela visão daquele que está errado. Repito, está errado, nada justificará isso. Mas o que levou essa pessoa a cometer esse ato? Já ouviu dizer que quando um não quer, dois não brigam? Será que a outra parte apenas não resistiu? Às vezes nós atendemos causa de casais e nós lançamos um espírito e acabamos por tratar com acepção.
quando os dois se separam sem traição. Vem o irmão Joãozinho e a irmã Mariazinha. O irmão não querer mais ficar junto, eu nunca traí meu marido, ela nunca me traiu, o irmão não tem mais jeito, não dá, separam-se. Nós não podemos pôr os dois de disciplina, porque não houve traição, estão separados. Mas aquele que casar primeiro, dá liberdade para o outro casar. Ok, tem base bíblica, a gente entende. Mas fica ali uma torcida, um orando contra o outro. O Senhor faz ele cair, para eu arrumar outro marido e ficar livre. Isso é igreja, irmão. Isso é evangelho. Porque depois ele fala aqui na frente, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei da liberdade é o evangelho de Cristo Jesus, que veio trazer liberdade a todos nós. Veio nos libertar da opressão, da dureza da lei. Veio nos mostrar que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tanto que Abacuque orando dizendo, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembra-te de nós. Tem piedade, Senhor. Mas nós devemos em todo tempo olhar a situação à nossa volta e não julgar por um fato isolado, não deliberar por um fato isolado, e ver como nós estamos nos portando, como as pessoas à nossa volta estão recebendo esse nosso comportamento. E se o Senhor está sendo louvado nisso, cumprimos uma série de outros mandamentos e o principal não cumprimos, que o Senhor disse que está sobre dele, nele consiste, nele depende toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O desejo de Deus é paz. O desejo de Deus é que coabitemos em paz, em harmonia. Tudo isso aqui foi criado para viver em harmonia. Tudo. Terra, água, fogo, ar, os elementos. Toda a terra foi criada com o equilíbrio natural. Por mais absurdo que nos pareça, mas eu sei que há um povo nesse momento assistindo o Santo Culto, ouvindo a palavra, que crê na palavra de Deus. Por absurdo que pareça. Por dolorido que seja essa constatação, até essa pandemia faz parte do equilíbrio natural da vida. Com todo respeito às vidas perdidas, com todo respeito aos que estão sofrendo com essa doença, aos que estão se recuperando, aos que perderam seus entes queridos, aos entes queridos que se foram, com todo respeito, Deus nos guarde de tratar com indiferença essa dor tão profunda que as pessoas estão sentindo. Nosso eterno respeito e o nosso sincero carinho a vocês. Entretanto, faz parte do equilíbrio da vida. Assim como morrer é inevitável, é inerente do viver, vem de estar vivo. Ninguém pode morrer se não estiver vivo. Primeiro vive e depois morre. Ou seja, tudo que é vivo morre. Então, quando nós quebramos esse equilíbrio natural, o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso? No Éden, o Senhor criou para que eles ficassem lá e fossem providos de tudo o que lhes era necessário. Mas eles alteraram o ciclo das coisas, alteraram o equilíbrio que havia naquele lugar e sofreram as consequências. O desejo de Deus, o que esta lei da liberdade nos propõe, que é o Evangelho, é que coabitemos em paz, que coabitemos com alegria, com misericórdia, e que a misericórdia sempre triunfe sobre o juízo. Prova disso é José, também palavra que Deus mandou agora recentemente. Pelo juízo ele deveria se vingar dos seus irmãos e fazê-los pagar pelo crime que efetivamente cometeram. Eles cometeram um crime vendendo seu irmão. Mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. Ao invés de matar, ao invés de condenar, ao invés de castigar, ele abraçou, chorou no pescoço dos seus irmãos. Amou. Davi, quando teve Saul nas suas mãos, poderia tê-lo matado, mas cortou o seu manto, e quando ele notou, ele mostrou, falou, o Senhor me deu você na minha mão, te deu na minha mão, mas longe de mim lançar mão contra o ungido do Senhor.
A misericórdia também triunfou contra o juízo. Aqui ele falava sobre os pobres, porque a igreja de Deus, ele diz aqui: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que o amam? Pobres material, mas ricos na fé. A igreja é predominantemente constituída por pessoas pobres. Há ricos, sim. Mas se nós olharmos aqui no Brasil, por exemplo, a nossa nação é predominantemente de pessoas de baixo poder aquisitivo. Somos um país subdesenvolvido. Certo? Não temos... Dizem que até 2033 tem um projeto para ter água em esgoto tratado e água encanada em todo o território brasileiro. Nós não temos. Tem casa que não tem água, que não tem energia, que não tem saneamento básico. E é natural. Tanto que a palavra fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o céu. Porque ele já se acha satisfeito, ele já instituiu um Deus para si. Alguns. Evidente que nós não estamos generalizando em nenhum desses aspectos. Mas alguns já constituíram para si um Deus. Meu Deus está aqui no bolso, ó, cartãozão de crédito. Tem preocupação? E por mais que nos pareça assustador, nós fazemos isso em pequena escala também. Quando está tudo bem, nos afastamos do Senhor. E estamos na sua presença quando a coisa aperta, quando o povo diz aí, o calo aperta. Aí corre, Senhor tem misericórdia. Não me deixa morrer. É verdade ou não é, irmãos? Deus sabe por que manda a sua palavra. E Deus quer colocar a toda a sua igreja em par de igualdade, de amor. Eu falo sempre, sempre, sempre para a nossa irmandade aqui do Alphaville, eles estão assistindo o culto nesse momento, eles são fiéis testemunhas. Cruzou essa porta para dentro, é alma. Não tem cor, não tem sexo, não tem posição social, posição intelectual, é alma. Nós temos irmãos aqui de excelente condição financeira e temos irmãos que vendem o almoço para comer a janta. Mas o irmão está lá no Alphaville, é para misericórdia de Deus, irmão. Não é condição. Os que me conhecem sabem disso. Não me envergonhe, não estou pedindo nada para ninguém, não quero nada. Deus me livre e guarde. Deus me deu caráter e honra para viver do suor do meu rosto. Estou apenas exemplificando, contando uma realidade aos irmãos. Entretanto, sento rico, sento pobre, sento negro, sento branco, a mulher, a menina, o rapaz, o jovem, o velho, a idosa, e todos comem da palavra. Como é que o Senhor foi conhecido no caminho de Emaús quando chegou para comer junto com seus discípulos? Ele estava transfigurado. Quando eles se assentaram para comer à noite e deram o pão para ele, quando ele partiu o pão, João falou, é o Senhor. Alamassuia, cantalamassa, alaí, cantai, alaía. É o Senhor. Ele não foi conhecido pelas palavras que falou no caminho, ele não foi conhecido pela virtude, pelo coração que queimava, mas na hora de partir o pão, ele foi conhecido. Come o rico, come o pobre, come o negro, come o branco, come o indouto, come o intelectual, o mesmo pão da mesma mão do mesmo Deus. Um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que não é preconceituoso, um Deus que não é seletivista, e com a seletividade vem o eliticista, ou elitista, que é aquele que, além de selecionar quem quer, só seleciona os melhores aos seus olhos. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais conhecimento, quem tem mais influência, igreja de Deus. Por que que o Senhor derrubou a bancada lá no templo, dizendo, não fazeis da casa de meu pai casa de comércio? Porque impelidos pelo desejo do povo de fazer os seus sacrifícios, vendiam-se pombas, vendiam-se cabritos, vendiam-se bezerros, bodes, para que pecados pequenos, animais pequenos, pecados maiores, animais maiores para o sacrifício. Diz que toda festa tem uma vítima, que é aquele que morre para alimentar os convidados da festa. Irmãos, vamos buscar luz de Deus, porque esse evangelho tem que produzir em nós um crescimento notório e sabido para todo mundo. Para que todos os que olhem em mim e em você, vejam em nós a luz de Jesus Cristo. Se eu não amo meu irmão,
Se eu não perdoo, se eu faço acepção de pessoas, você pode ser santo como achar que é. É por isso que a palavra diz que a volta do Senhor vai ser dia de surpresa. No teu nome curei os enfermos, no teu nome expulsei os demônios, no teu nome falei novas línguas, na verdade vos digo que não vos conheço. Não adianta cumprir de 10, cumprir 9 e deixar um, ou cumprir 10 ou não cumprir nada. Ou faz tudo ou não faz nada. O que a palavra diz? Ou seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Não tem meio termo com Deus. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E dessa maneira, nós devemos nos portar diante de Deus. Ou eu amo meu irmão independente da condição que ele tenha, ou eu não amo. E vou pedir a Deus para trabalhar no meu coração, para que eu corrija essa falha em mim, para que eu seja também participante da glória de Cristo. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Em tudo, irmãos, e digo aos irmãos, em nome de Jesus, a começar de mim, quando eu menos espero, eu estou fazendo acepção de pessoas. Eu falo diante de Deus, porque diante da palavra de Deus, ninguém se esconde. É evidente que se eu tiver que me relacionar com um irmão ricão para jantar lá na casa dele e lá e debaixo da ponte eu orar com o mendigo, eu vou querer ir na casa do irmão. Ou não, ou só eu sou doido. Podemos não fazer, mas temos a vontade de fazer. Ou não, irmãos, eu estou sendo transparente. Diante de Deus e da palavra de Deus, o Senhor também está me corrigindo. Glória a Deus, eu sinto que Deus ama a minha alma. Aleluia! E quer salvar a mim também. Olha para você, irmão, com sinceridade. E deixa essa palavra penetrar no teu coração e Deus te fazer uma pessoa melhor em todas as áreas da tua vida. Eu sou assim, irmão. Por favor, queridos. Em todo tempo eu tenho que me policiar, principalmente nós que estamos em evidência, atendendo a obra de Deus, para atender a irmandade com imparcialidade, com carinho, amando a todos. Mas a minha carne puxa para as coisas da carne. Uma vez, tem um pouco a ver com isso, marcaram uma visita numa casa e me chamaram para ir, nos tempos da outra igreja. E eu fui, parece-me que era um dia de culto naquela cidade da igreja central. Quando chegamos na rua da casa, uma rua comprida, mais ou menos o tamanho da rua aqui da nossa igreja, os irmãos do Alphaville conhecem a Ômega aqui, de frente aqui o Ritio, esse condomínio, forrada de carro dos dois lados, até as garagens estavam ocupadas. Quando passamos em frente à casa, minha esposa estava dirigindo, quando a gente sai junto, ela sempre que dirige. Graças a Deus, ela é uma excelente motorista e eu não gosto de dirigir. E ela falou, meu bem, olha quanta gente, tinha mais de 100 pessoas lá. Eu falei, verdade, meu bem, eu chamo ela de mamãe, verdade, mamãe, está lotado de gente. Ela falou, se eu te falar uma coisa, você não fica triste? Não, meu amor, pode falar. Cuidado, meu bem. Porque foi avisado que nós viríamos, e o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Cuidado, meu bem. Se você disser que quer ir embora, eu fico feliz. E a gente liga do caminho, diz aos irmãos que tivemos um imprevisto e que não vão poder estar. Falei, meu bem, louvado seja Deus, obrigado. Ela estava assistindo aí, né, Dani? Ela é testemunha disso. Obrigado, meu bem, obrigado por abrir meus olhos. Eu estava cheio de mim, irmãos. Estava sim. Estava achando bom, sim. Falei, hoje eu rebento a boca do balão aqui, está todo mundo me esperando. Aí a voz da sensatez falou no meu coração. Será que se fosse numa favela, para orar com um casal de veinho que chove dentro e pinga fora, eu iria com essa mesma alegria? Não sei. Não aconteceu para ver. Eu não sei, irmãos. Diante de Deus. Quero me achar sem reprovação diante do Senhor, mas não sei. E o que eu faço hoje? Me submeto à boa palavra e digo, Senhor, trabalha no meu coração e me ajuda a ser um servo bom e fiel. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel a Ti. Alaia, ajuda-me, Senhor, a sair dos embaraços que eu entro pela minha vaidade, pelo meu querer, pela minha vontade própria. Clame, irmão, em nome de Jesus. O que fala no hino? Quando te sentires tribulado,
Clama, Jesus, clama, Jesus. Quando fores pelo mal tentado, clama a Cristo Jesus. Clama, Jesus, clama, Jesus, Ele te pode livrar. Ele disse, eis que estou convosco, clama a Cristo Jesus. Glória, glória a Jesus. Então peçamos nessa noite, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, derrama sobre mim, Senhor, a luz do teu Espírito Santo, faze-me participante das delícias do teu reino e coloque em mim olhos de misericórdia para amar o meu próximo, amar o meu irmão, amar o de perto, amar o de longe, e que eu possa fazer cumprir em mim a tua palavra, que a misericórdia triunfe sobre o juízo, Senhor. Aliança lamacantai, que a misericórdia triunfe sobre o juízo, irmãos, que o amor triunfe sobre a ira, sobre o rancor, sobre a soberba, sobre a vaidade, que nós nos lembremos em todo o tempo, que somos nivelados pela grande graça e misericórdia de Deus. Lembremos-nos do exemplo supremo de Cristo, que se fez homem, enfim, mortal, frágil, irmãos. Ele não nasceu filho de um senador romano, ele não nasceu filho de um rei ou de um régulo, que é um rei pequeno, ele nasceu filho de um carpinteiro, ele não nasceu num palácio tomado de ouro e de prata, ele nasceu numa manjedoura. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, tanto que ele dizia, as aves do céu têm seus ninhos, as raposinhas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, não tinha uma casa para chamar de sua, não tinha possessão de nada material, era pobre na carne, mas rico no espírito. Pobres, mas ricos em fé, é o que Deus nos quer fazer. Então isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos ser miseráveis, que nós devemos ser pobres, que nós devemos passar necessidade, que é isso que Deus quer para nós, não. Isso quer dizer que o nosso coração não deve ser contaminado com as coisas dessa vida. Se rico, se pobre, se doutor, se homem da roça que não sabe escrever o nome, assina com a digital, não tem problema. Que todos sejam iguais para mim, como são iguais para Deus. Peçamos Saria, Samúria, que a ti anda lá, Surya. Peçamos a Deus essa noite, Senhor, dá-me os teus olhos. Dá-me o teu olhar, Senhor, que é um olhar igualitário, um olhar imparcial, um olhar de misericórdia. Senhor, faz com que eu também olhe, fazendo com que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Ainda que eu olhe e veja tudo, eu tenho um irmão, para encerrar a palavra. Nos meus tempos de CCB ainda, eu era da administração lá em Caraguá, no Porto Novo. A Mamíria e o irmão Jorge conhecem. A central da cidade era a minha comuna, Dani, eu era da administração lá, e tem um porteiro lá chamado irmão Zezinho Rita. Irmão Zezinho Rita é o exemplo, filho do irmão João Rita e da irmã, ai meu Deus, ela tinha, Petronília, saudosa irmã Petronília, saudoso irmão João Rita, já dormem no Senhor. Esse homem é o exemplo puro da misericórdia triunfando sobre o juízo. Você chega lá e fala, paz Deus, irmão Zezinho. Ele fica assim, irmãos, ó, na porta da igreja, com pedidinho de oração. Assim, ó. Com a canetinha na mão, assim, ó. Paz Deus, irmão Zezinho. Amém, irmão. Quer pedir oração? Quero. Ele põe a cabecinha de lado. Irmão Zezinho, quero por tribulação, ele com dificuldade. Deus abençoe, irmão. Bom culto. Um santo de Deus. Aí você chega nele e fala, irmão Zezinho, sabe irmão Rodrigo? Sei, irmão Rodrigo. Então, irmão Zezinho, irmão Rodrigo estava caindo de bêbado lá na calçada, lá na beira da praia. Ei, irmão, nossa, mas aquele irmão é um santo de Deus. Nossa, como eu gosto daquele irmão Rodrigo. Que maravilha, né, irmão? Vamos orar por ele. Glória a Deus. Quer pedir oração, irmão? Saudade dele. Aleluia. Santo homem de Deus. Glória ao nome do Senhor. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu posso olhar até
ter a predisposição a fazer algum juízo, mas a misericórdia supera. Aquele irmão que assaltou, tadinho, ele é um santo de Deus, vamos orar por ele. Ele é uma bênção, ele é maravilhoso. Nunca vi esse homem falar que ninguém é feio. A misericórdia deverá triunfar sobre o juízo. Que a misericórdia triunfe sobre o juízo nas nossas vidas, Igreja de Deus. E nós tenhamos esse coração delatado, predisposto às coisas de Deus, entregues ao Senhor e peçamos a Deus essa noite: Senhor, dá-me os teus olhos de misericórdia, para que eu enxergue o mundo à minha volta com mais misericórdia também. Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados em comunhão, em nome de Jesus, agradeçamos a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eterno Deus, Pai maravilhoso que habitas no céu, nos prostramos, Senhor, aos teus pés em oração, para te agradecer pelo santo culto, por tudo aquilo que tu nos tem preparado, por ter aberto os nossos corações para receber a tua boa palavra, que veio visitando as nossas almas, enchendo o nosso ser de graça, de unção e de virtude. Queira, Senhor, abençoar a noite de cada um de nós, dando-nos um bom descanso de paz, velando pelo nosso sono, e se for a tua vontade, visita os nossos sonhos e nos dá revelações da tua graça maravilhosa. Abençoa a oração da madrugada e despede o teu povo na santa paz de Deus, meditando no conselho doce da tua palavra. Damos graças a Deus em nome de Jesus Cristo, bendito eternamente. Amém. Alamasalikatai, Uriansa limianda la surya talimishu yala salaka la mauala halayala. Glória, Senhor, glória, 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 Senhor, que nos traz tanta alegria. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia.